Schmeichel, Simpson, Morgan, Hoots, Fuchs, Albrighton, Mahrez, Kanté, Drinkwater, Okazaki e Vardy. Esse é o Leicester campeão da Premier League 2015-2016. Esse time histórico, jogado no 4-4-2, deixou um legado fantástico para o clube. Hoje, dia 28 de maio de 2023, o Leicester está rebaixado para a Championship. Individualmente, se a gente pegar a escalação de hoje, que tem Iversen, Castagne, Faz, Johnny Evans, Luke Thomas, Disbury Hall, Soumaré, Maddison, Tielemans, Barnes e Reanacho, vários deles jogariam naquele time. No entanto, algumas coisas são muito necessárias para explicar essa queda. E para mim a principal delas é quando aquele acidente com o dono do clube, Vichai Shidadaprava, em 2018, após um Leicester 2, West Ham 2, que vitimou todos os tripulantes daquele voo de helicóptero, foi fundamental para essa queda do clube. Infelizmente, com a perda do proprietário, assumiu o filho do Vichai. E as coisas começaram a ficar muito, muito diferentes dentro do clube. Teve a questão do fair play financeiro, que foi muito gasto. A FIFA falou que tinha que ser 70 e não 85 milhões em gastos, enfim. Mas, para mim, nós temos alguns culpados. A direção é uma delas. Mas para mim é menor. O principal culpado desse rebaixamento se chama Brendan Rodgers. E eu explico por quê. Ele perdeu chances para se classificar para a UEFA Champions League 2 anos seguidos. Quando você perde uma vaga de primeira linha, né, de Champions League uma vez, você pode contar com a questão da sorte. Foi ainda na temporada 19-20, em que o Leicester tinha uma distância bem boa e acabou fraquejando no fim. Mas pode acontecer. No entanto, quando você tem a segunda chance, que foi na temporada 20-21, e você não aproveita, você não consegue qualificar esse time com qualidade para a Champions League, você tem uma grande perda de receita. E foi isso que os Foxes conseguiram, uma perda de receita. Mais do que isso, o Brendan Rodgers fez muito mal e geriu muito mal os contratos. Neste fim de temporada, o Tielemans vai ser free agent. Em um ano, que é no próximo verão, em 2024, o Leicester tem vários jogadores em fim de contrato. Posso falar um deles? James Maddison. Outro, Ndidi, Wilfried Ndidi. Pilares desse time rebaixado. E que tecnicamente são acima da média e que cabem em vários times de Premier League. O Brendan Rodgers sabia que o Tielemans não renovaria na temporada passada. E era hora de vendê-lo. E ele não o fez. O James Maddison, faltando 2 anos de contrato, você conseguiria pegar um dinheiro estratosférico. Porque ele é inglês, tem idade boa, é um cara que tem ainda seus 25 anos. E ele simplesmente não o fez. O Maddison não tem 25, 26, mas ele é um jogador que está no ápice da carreira. E isso foi tão ruim para o time do Leicester que eles não conseguiram repor. Venderam o Fofana para o Chelsea, né? Trouxe algumas possibilidades de mercado, como a vinda do Christensen para a defesa do lado esquerdo, né? O Sultar, que veio do Stoke City. Mas essa gestão ruim de contratos complicou demais o Leicester. Porque se você consegue vender esses atletas, você consegue remontar um elenco. E mais do que isso, o Rodgers tinha problemas claros com o melhor defensor do seu time, que era o Sonhoku, que provavelmente vai ser jogador do Atlético de Madrid de graça, porque é mais um que acaba o contrato. Então ele jogou vários pontos fora com a Martey no centro da sua defesa. O Vestergaard, que veio do Southampton, não jogou. O Johnny Evans é um cara que tinha problemas muito claros físicos e não conseguia jogar. Fora as vindas de Ryan Bertrand do Southampton sem custos, que continua machucado, né?
um investimento estranho no próprio Soumaré, que não consegue jogar em bom nível, embora seja um jogador jovem. Faz, que é um jogador também jovem, mas atabalhoado. Defendendo mal, como o Leicester defendeu, isso custou muito caro no fim da temporada. As escolhas também ruins no fim dela, de trazer o Dean Smith, que era um treinador que tinha sido rebaixado com o Norwich e que quase caiu com Aston Villa. É um cenário muito ruim, em que o Leicester vai ser dizimado, porque vários jogadores que estão em final de contrato, como o próprio Amartey, que poderia ser um defensor decente para a Championship. Em 2024 a gente vai ter o Praê indo embora, mas eu imagino que ele seja negociado nessa janela. A gente tem o Iheanacho. O Leicester vai ter uma receita provavelmente gigantesca, mas não vai ser o suficiente. Vai ter que montar um time muito criativo para a Championship. Claro que a gente tem o maior pilar desse time, que é o Jamie Vardy, e o Jamie Vardy é um cara fora da curva. Mas eu acho que ele não precisava passar por isso. O Leicester acaba queimando essa história tão linda que ele tinha com o Vardy. E não por culpa dele, porque o Vardy tem tido problemas físicos e não consegue jogar. E mais do que isso, hoje é um fim de um conto de fadas que o Leicester viveu e que serviu de exemplo para tantos outros times. Você pegar em anos anteriores a conquistas do Leicester, a gente tem o Lille campeão na França, o Montpellier na temporada 12-13. Mas a que custo? O Lille foi campeão da temporada 10-11, a gente teve o Napoli como grande exemplo nessa temporada. Mas o Leicester permitiu que outros times médios sonhassem. Eu sou torcedor de um clube médio aqui no Brasil. E o Leicester me fez sonhar que eu pudesse ganhar uma liga. Porque você ganhar uma Copa não te traz tanta credibilidade quando você ganha uma liga. Porque a liga, ela não te permite espaço para erros. A liga dá regularidade. Mostra que você foi consistente 38 rodadas. A Copa não, você pode empatar, levar para os pênaltis, jogar mal e ganhar. Não. Na Premier League isso não é possível. Mais do que isso, ganhar contra grandes times, como Arsenal, Manchester United. O Leicester competiu contra os melhores e ganhou naquela 15-16. O Leicester sonhou contra o Atlético de Madrid na temporada 16-17, em que foi eliminado injustamente, cujo o gol da derrota em Madrid para o Atlético foi de um pênalti que não foi, porque foi fora da área. O Leicester permitiu que os sonhos de vários torcedores de clubes que não têm a perspectiva de ganhar fossem mantidos. O Leicester fez com que muitos sonhassem. O Ranieri foi fantástico. E esse dia 28 de maio é muito triste, não só para mim, porque eu estou muito triste, de verdade, mas para o futebol, que realmente foge das grandes cifras. Não que o Leicester seja um coitadinho, muito pelo contrário. O Leicester é um time que teve muito investimento. Se for pensar posteriormente a outros times campeões de outras ligas, como Lille, Montpellier, o próprio Napoli, que agora deve ser dizimado também. O Mônaco, da 16-17, mas que tinha um time muito bom. O Leicester é o maior feito da história do esporte, na minha visão. Ninguém vai conseguir fazer o que o Leicester fez. E em um campeonato de tantas cifras, e num mundo futebolístico, principalmente na Europa, com tantas cifras, os Foxes foram o ponto fora da curva. E eu acho que nada mais legal foi isso. O Leicester cai, sonhos caem, e eles vão ter que se reestruturar de maneira geral. A temporada vai embora, né, com o City campeão, Arsenal, Newcastle e também United na Champions League. O Leeds foi rebaixado também, que tinha feito um ótimo trabalho
com Bielsa, mas depois foi escolhas erradas, Jesse March, Ravi Gracia, entre outros caras. Southampton fez um mercado muito ruim e foi punido. Então, o Leicester é o exemplo, é o maior conto de fadas do futebol, e nada vai apagar o que eles fizeram. O dia de hoje é triste porque ele mostra que o futebol não é um esporte de conto de fadas, ele é um perseguidor da justiça, que nem sempre é justa, mas que acaba sendo fundamental. Então, Leicester, muito obrigado pelo que vocês fizeram durante tanto tempo e por fazer eu sonhar, por vários outros sonharem. Eu fico por aqui, muito obrigado. Vocês fiquem bem, um forte abraço.